Fala galera da Acmos, tudo bem com vocês? Aqui Eros Escobar, biomédico, para mais uma aula do nosso cronograma de conteúdos aqui com a Acmos, falando sobre saúde, sobre alimentação, sobre suplementos e os produtos da nossa empresa. Hoje nós temos uma aula muito importante do nosso cronograma aqui, que nós vamos falar sobre esse tema que você está vendo aí na tela: açúcar, o veneno branco. É exatamente isso, pode parecer um pouco pesado, mas a gente vai conversar sobre o açúcar e o como que as pessoas estão consumindo esse açúcar hoje em dia de forma indiscriminada e tudo que ele causa, tudo que ele traz de ruim aí para a nossa saúde, principalmente em excesso, tá bom? Você vai entender bastante sobre o açúcar. Mas antes de dar início aqui à nossa aula, como sempre, eu vou pedir aí para você já dar o like no seu vídeo, colocar nesse nosso vídeo, coloca aí os seus comentários também sobre as nossas aulas, o que você está achando, a sua percepção aí sobre todos esses conteúdos, é muito bom. Segue a gente nas nossas redes sociais, tá aí o meu Instagram, @eros.escobar, eu tô sempre, diariamente postando dicas e conteúdos de saúde lá, e também o Instagram oficial da nossa empresa, @seracmos, que também é postado bastante conteúdo por lá, tá bom? E também, antes da gente iniciar aqui, eu quero falar para vocês que nós estamos aí com a nossa pesquisa de opinião aberta. Para as pessoas que assistiram a nossa última live falando sobre a linha Wellness, viu lá que nós abrimos uma pesquisa de opinião para que vocês, consultores, possam opinar sobre o nosso trabalho aqui em parceria com a Acmos, os treinamentos que nós estamos oferecendo para vocês, consultores aí, o que vocês estão achando, se vocês estão achando bom, se precisa de alguma melhoria, como é que tá aí, se está melhorando o resultado de vocês como consultores da Acmos. Então eu vou pedir aí para vocês a gentileza de quem ainda não respondeu, responder, porque isso é fundamental, muito importante aí para a gente dar continuidade nesse trabalho tão incrível que a gente está desenvolvendo aqui com a Acmos, ok? Então o link dessa pesquisa vai estar na descrição do vídeo aqui para você poder clicar e responder lá. 5 minutinhos você responde essa pesquisa, super simples, legal? Então vamos lá, vamos dar início aqui à nossa aula de açúcar, o veneno branco. Então, pessoal, primeira coisa que a gente precisa saber são o que é esse tal de açúcar, tá? Então, cientificamente, o nome dele chama-se carboidrato. Com certeza você já ouviu falar também esse nome, essa expressão, né? Chama-se carboidrato. O que é o carboidrato, tá? Vamos ver algumas coisas aqui que representam o carboidrato. Então, ele também é chamado de glicídio, tá? Na ciência também você pode encontrar esse nome, glicídio, ou o popular conhecido como açúcar, tá? Na verdade, o nome mesmo é carboidrato ou glicídio, mas a gente chama de açúcar porque aquele produto que a gente utiliza, que as pessoas têm na cozinha delas, é chamado popularmente aí pelo mercado de açúcar, né? Mas no fim das contas, todo carboidrato é um tipo de açúcar, ok? E não necessariamente, cuidado para não confundir carboidrato com doce, tá? Porque doce refere-se ao paladar, ao sabor doce. Mas existem boa parte dos alimentos salgados, eles também contêm carboidratos, que no fim das contas vai virar açúcar dentro de você, tá bom? Ele é um macronutriente, o carboidrato é um macronutriente que é o principal fornecedor de matéria-prima energética para o nosso organismo, tá? Se você assistiu a nossa aula que nós falamos sobre metabolismo, você entende já o que é macronutriente e o que é micronutriente, tá? Macronutrientes são aqueles nutrientes fornecedores de energia, basicamente são os carboidratos, as gorduras e as proteínas. Então o carboidrato é um macronutriente que é a primeira fonte, a principal fonte de energia que o seu corpo tira aí dos alimentos, tá? Os produtos finais de um carboidrato, toda vez que você ingere um carboidrato através da alimentação, os produtos finais dele são a glicose, a frutose e a galactose. São os 3 principais produtos finais do açúcar ou do carboidrato, tá? São as moléculas menores, aquelas moléculas que são absorvidas. Então, quando a gente fala de açúcar no sangue, quando você ouve falar da glicose, é isso, nada mais é do que um carboidrato que foi ingerido, foi digerido, foi quebrado as moléculas grandes dele e se transformou em glicose. Tem a frutose também, que ela é o açúcar das frutas, tá bom? E a galactose, que vem geralmente do leite. Então esses são os produtos finais ali do açúcar, tá? Que caem na sua corrente sanguínea.
E também ele é dividido entre carboidratos simples e carboidratos complexos. Qual que é a diferença básica aí? O carboidrato simples, como o próprio nome diz, ele é simples, ou seja, ele tem uma absorção simples, rápida e prática, e por consequência disso o açúcar cai rapidamente na sua corrente sanguínea, elevando a sua taxa de glicemia. A glicemia é a quantidade, a concentração de açúcar que está no seu sangue, de glicose que está no seu sangue, tá bom? E o complexo, por sua vez, ele tem uma digestão mais dificultada, uma digestão mais demorada. E por consequência disso, o açúcar que cai na sua corrente sanguínea, ele cai de uma forma mais demorada, fazendo com que a sua glicemia ela não estoure, ela não cause um boom de glicemia, ela não aumente tanto, ela vai ficar num patamar normal. Mais pra frente um pouquinho dessa aula mesmo, vocês vão entender um pouco melhor sobre essa história de carboidratos simples e complexos, tá bom? Aqui é mais para ter aí uns conceitos, ok? Agora vamos entender bem o que o açúcar é capaz de causar. Primeiro, precisamos fazer aqui uma diferenciação para que não haja confusão aí na sua cabeça, tá? Os carboidratos são macronutrientes encontrados nos nossos alimentos e eles são nutrientes bons, de qualidade, porém o hábito alimentar hoje em dia faz com que a maioria das pessoas comam excesso de carboidrato, um excesso muito grande de carboidrato, tá? Muito mais do que o nosso corpo deveria receber de açúcar e carboidrato, e principalmente a alimentação hoje em dia ela é baseada nos carboidratos simples, aqueles carboidratos que aumentam o seu nível de açúcar no seu sangue. Então é aí que eu quero dizer para vocês o que ele é capaz de causar, porque o açúcar em excesso ele é o maior vilão da nossa alimentação. Se você quer ter uma saúde boa, a primeira coisa que você precisa começar a fazer é restringir a quantidade de açúcar que você come, principalmente os açúcares simples, aqueles açúcares que aumentam o seu nível de açúcar, de glicose no seu sangue, tá bom? Então olha só, vamos ver algumas características aqui do excesso de açúcares ruins dentro de você. Aumento de peso. Então isso é óbvio, o maior vilão da obesidade não é a gordura como se pensava e como a própria ciência preconizava antigamente, há anos atrás. Hoje em dia já se sabe, já é comprovado que o maior vilão do excesso de peso e da obesidade é o açúcar, tá bom? A diabetes do tipo 2 especialmente. A diabetes é uma das principais doenças que acomete a maioria das pessoas hoje em dia, tá? Muitas e muitas pessoas hoje sofrem de diabetes, estando essa doença entre as 4 principais causas de morte ao redor de todo o mundo. Olha só isso como é importante, tá? Nós temos 2 tipos básicos de diabetes, a do tipo 1 e a do tipo 2. Nós vamos aqui falar mais da do tipo 2. A do tipo 1, ela é uma diabetes por uma doença autoimune, que o organismo da pessoa com esse tipo de diabetes, ele não consegue produzir a insulina, tá? Mas essa é uma diabetes um pouco diferente, que não necessariamente ela está vinculada ao seu hábito alimentar. Já a diabetes do tipo 2, praticamente mais de 90% da incidência da diabetes do tipo 2, ela está diretamente relacionada ao seu estilo alimentar, a como você se alimenta, tá? Então é dela que nós vamos falar hoje. A diabetes é aquela doença que as pessoas não conseguem controlar o nível de glicose no seu sangue. Por isso a glicemia ela se mantém sempre alta. E isso traz uma série de consequências. Consequências no seu metabolismo, consequências na sua imunidade, consequências na coagulação do sangue, problemas de visão, problemas renais. É um dos principais problemas dos diabéticos, são os problemas renais, a insuficiência renal, problema hepático do fígado, problema de circulação sanguínea, pode te predispor a infartos e derrames, enfim, uma série de consequências maléficas para a saúde traz a diabetes do tipo 2. Então essa é um tipo de doença que ela é perniciosa, ela é encardida de você tratar. Então é uma doença na qual você não quer com certeza ter ela. Então você precisa para isso ter um hábito alimentar saudável, cuidar preventivamente disso ao longo de toda a sua vida para você não vir a desenvolver amanhã ou depois, porque o excesso de consumo de açúcar faz com que o seu organismo comece a desenvolver o que nós chamamos de resistência periférica à insulina, que por consequência disso vai te trazer esse processo da diabetes do tipo 2, tá bom? O inimigo número 1 do funcionamento intestinal
É um alimento para as bactérias ruins do nosso intestino, o açúcar. Então, o pior alimento que você pode dar para a saúde do seu intestino é o açúcar refinado, é o açúcar branco, aquele açúcar ruim, o açúcar simples, tá? O açúcar dos doces, o excesso desse açúcar. Esse é o primeiro inimigo do nosso intestino. Na aula de saúde intestinal que nós postamos aí para vocês há um bom tempo atrás, já fala mais sobre essa saúde do intestino. Você vai entender melhor, tá? Mas o que você precisa saber nessa aula é que o açúcar refinado, o açúcar branco que a maioria das pessoas consomem é o pior. Ele ainda é um alimento para as bactérias ruins do nosso intestino. Você desregula toda a sua flora bacteriana dando açúcar para elas, porque as bactérias ruins, as bactérias maléficas, são aquelas bactérias que se alimentam desse açúcar. Então você está estimulando o desenvolvimento e o crescimento dessa flora bacteriana ruim para o seu intestino, tá bom? Doenças autoimunes. O excesso de açúcar também te predispõe a doenças autoimunes, que são aquelas doenças que o seu corpo, o seu sistema imunológico, ele passa a atacar a si próprio, a atacar o seu próprio organismo, tá? Aumento do colesterol. Ué, mas o colesterol não tem a ver com a gordura? Sim, o colesterol é um tipo de gordura, porém o metabolismo do açúcar também faz com que você aumente o seu colesterol. Olha só como ele mexe em tudo, aumenta o colesterol, aumenta o triglicérides também. O açúcar, ele passa a caramelizar o sangue. Lógico que essa é uma expressão popular, tanto que vocês estão vendo aí entre aspas, né? Mas ele carameliza o sangue. O que é caramelizar? Se você pegar um açúcar e colocar ele lá na panela e ficar ali no fogo com ele vai virar um caramelo. E o que é um caramelo? Todo mundo já viu o que é caramelo. Caramelo é aquela pasta, aquela coisa que é grudenta, que é melecada, né? Que fica grudando. Quem come caramelo gruda tudo nos dentes. E ele faz exatamente isso no seu sangue. Quando você mantém a sua taxa de açúcar mais do que o necessário, mais do que o ideal para a sua saúde, essa taxa por longos períodos, ela começa a caramelizar o seu sangue. E é justamente isso que acontece com os diabéticos, que vai estragando a circulação sanguínea, vai prejudicando a circulação sanguínea e principalmente os vasos sanguíneos vão perdendo a sua elasticidade e pode trazer aí os problemas, como eu já falei, dos infartos, dos derrames, da formação de placas, tá? Inclusive até mesmo a impotência, tá? Como está escrito aí, a impotência, porque os seus vasos sanguíneos, eles começam a perder a capacidade de elasticidade. E os homens, né, a ereção peniana dos homens, elas vêm por uma irrigação sanguínea ali dos corpos cavernosos que tem na cavidade do pênis, que enchem de sangue. Quando você tem diabetes, por exemplo, ou quando você consome muito açúcar, esses vasos sanguíneos eles perdem a capacidade de elasticidade e ele não consegue mais irrigar de sangue para provocar e promover a ereção. Então pode até causar impotência o excesso do açúcar, principalmente o açúcar ruim, o açúcar branco, tá? Relembrando, quero sempre fazer essa ressalva. Tudo que eu estou falando aqui nessa aula é do açúcar branco, açúcar refinado, aquele açúcar que a maioria das pessoas consomem em exagero, tá? Problemas cardiovasculares, como já falei também, alimento para tumores cancerígenos. Olha só isso, pessoal. A maioria dos cânceres, a célula cancerígena, ela se alimenta de açúcar. Então, quanto mais açúcar você comer, mais alimento para o seu câncer crescer você vai estar oferecendo. E aí, é isso que você quer? É claro que não. Então, quando você tem uma pessoa com câncer e você tira 100% do açúcar da alimentação dela, o câncer começa a regredir de uma forma natural. Olha que dica importante que eu estou dando para vocês. A esteatose hepática. O que é a esteatose hepática? Gordura no fígado. O popular gordura no fígado. Hoje em dia tem muitas pessoas com gordura no fígado, e isso em graus mais elevados, pessoas que têm esteatose hepática em graus elevados pode até vir causar a cirrose hepática e dar uma série de problemas no fígado, tá? Então o consumo de açúcar pode te levar também a ter esteatose hepática. Depressão da imunidade, o seu sistema imunológico ele se deprime, ele perde a sua capacidade, ele perde a sua força de reação, tá? Então você também, o consumo de açúcar atrapalha a sua imunidade, olha só isso. Envelhecimento prematuro, o açúcar te envelhece, o açúcar envelhece a sua pele, envelhece o seu corpo. Então se você quer se manter jovem ou retardar o processo de envelhecimento do seu organismo, também diminua a sua alimentação de açúcar, tá?
Perda da elasticidade dos tecidos. Já falei ali dos vasos sanguíneos que perdem elasticidade, a sua pele também perde elasticidade. Pessoas que consomem muito açúcar começam a ter rugas mais cedo, começam a desenvolver mais linhas de expressão. Cáries dentais. Todo mundo sabe isso, desde criança você aprende que precisa escovar o dente depois que come para não fazer cárie, não é verdade? As cáries, aquelas bactérias que formam as cáries dentais, elas se alimentam basicamente de açúcar. Tá? Então você predispõe a cáries dentais, principalmente se você não escovar o dente direito, né? Mas aqui não é esse o problema. Problemas de visão, a sua visão também, quem consome muito açúcar predispõe a desenvolver mais problemas de visão. E prejudica a memória e o aprendizado. O açúcar, ele é um alimento que prejudica a sua concentração. É só você ver, quanto mais açúcar você come, mais você se sente pesado, indisposto, dá aquela sensação de cansaço, de sono, prejudica o seu raciocínio e o aprendizado. E também tem um alto poder viciante. Olha só isso. Isso é o que nós vamos conversar agora, sobre esse poder viciante do açúcar. Porque as pessoas consomem açúcar não apenas porque é gostoso, mas porque ele vicia o seu paladar e vicia o seu cérebro. E aí você fica em loop. Cada vez que você tem uma queda na concentração de açúcar no seu sangue, o seu corpo vai lá e te pede mais açúcar e você come de novo e aí cai a concentração e te pede de novo e você fica nesse loop de forma viciante. Olha só isso que eu vou mostrar para vocês agora. O açúcar é um dos maiores estimulantes da produção da dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que tem no nosso cérebro, que é produzido pelo nosso cérebro. Esse neurotransmissor ele é responsável pelos mecanismos de recompensa do cérebro, ou seja, a sensação de prazer e de bem-estar. Por isso que quando você come um doce, você tem aquela sensação de bem-estar, de prazer, tá? Porque você libera altas concentrações de dopamina. Até aí tudo bem. Porém, quando você tem uma alta concentração de dopamina e de forma frequente liberada no seu cérebro, quando você tem falta dela, você tem uma sensação de abstinência. Exatamente, sensação de abstinência igual as drogas causam, porque as drogas elas dão um pico muito alto de dopamina, assim como o açúcar também te provoca. E essa sensação de abstinência vai causar tremor, rigidez, lentidão, nervosismo, comportamentos agressivos, tá? Isso tudo causa o açúcar. Ou seja, Eros, você está falando para mim que o açúcar ele causa crise de abstinência? Exatamente, é isso que eu estou falando para você. Por isso que eu chamo o açúcar de veneno branco, porque você tem a mesma sensação de abstinência de pessoas que utilizam drogas ilícitas, só que o açúcar é uma droga lícita, que as pessoas consomem, tem dentro de casa, tem lá na sua cozinha e colocam em tudo, tá? Então o excesso do açúcar pode trazer esses problemas, inclusive crise de abstinência com esses sintomas, tremor, rigidez, lentidão, nervosismo e comportamento agressivo. Olha só isso que eu vou falar para você. Olha que impactante isso que está escrito na tela. O açúcar ele tem 8 vezes mais poder viciante do que a cocaína. Olha isso, meus amigos. Olha que importante isso. O açúcar ele vicia 8 vezes mais do que a cocaína. Por isso que a esmagadora maioria da população brasileira e mundial é viciada em açúcar. Só que por não ser uma droga, não considerado uma droga ilícita, ninguém se toca disso. É gostoso, eu vou comer. Mas às vezes você julga uma pessoa que tem um vício ilícito, né, que utiliza uma droga, só que você não olha para si mesmo, não olha que você também está viciado numa droga chamada açúcar refinado. E que você também está tendo crise de abstinência e não consegue ficar sem ele, né? Então olha isso, você consome açúcar, automaticamente o seu cérebro já se vicia naquilo e começa a pedir mais e mais, tá bom? Então olha que interessante esse estudo aqui. Para a neurociência, uma substância que vicia ou causa dependência é quando ela preenche esses 4 critérios. Então a neurociência diz isso daqui, que quando você tem a redução na capacidade de controle sobre o consumo, então você não tem mais controle sobre o consumo, você começa a consumir de uma maneira descontrolada. Número 2, forte desejo sobre aquela substância, você começa a ter um desejo absurdo, você não consegue ficar sem. 3, uso continuado, mesmo sabendo que faz mal. Então você sabe que faz mal, já não é uma novidade para ninguém que o excesso de açúcar faz mal.
e você continua utilizando ele, sabendo que faz mal, mas você não consegue ficar sem. E número 4, tentativas repetidas de reduzir o consumo ou até mesmo de parar, porém sem sucesso. Por que sem sucesso? Porque você está viciado. O seu cérebro ele pede isso para você e essa força é mais forte do que a sua vontade de parar pela consciência de saber que aquilo está te fazendo mal. Então a neurociência dá esses 4 critérios. Se você tem esses 4 critérios, você está viciado naquela substância. No caso, nós estamos falando do açúcar. Então, olha, do ponto de vista neurológico, para muitas pessoas, sim, o açúcar branco, ele fecha esses 4 critérios que nós falamos aqui. Se você tem dificuldade em controlar o consumo de doces e alimentos ou bebidas açucaradas, é importante que você procure ajuda, porque isso está te matando lentamente, tá? Então, uma dica que eu quero deixar desde já para você, se você quer restringir o consumo do açúcar branco ou até mesmo parar, porque você entende que isso faz mal para a sua saúde hoje e principalmente no futuro, não tenha guloseimas em casa. Identifique o que é fome e o que é vazio interior. Porque às vezes você não está com fome verdadeira, você não está com aquela fome que o seu corpo está precisando de nutrientes essenciais, você está apenas com aquela vontade de comer, você está com aquele vazio interior de doce, de comer açúcar, porque a sua taxa de glicose caiu no seu sangue e aí o seu cérebro está pelo loop viciante que você já viu aqui, o seu cérebro está te falando, vai comer açúcar, vai comer doce, e aí é aquela hora que você ataca, principalmente se você tem dentro de casa. E se você não tem dentro de casa? A probabilidade de você sair de casa só para ir comprar um doce, ela diminui drasticamente do que se você estiver dentro de casa, concorda comigo? Então comece com essa dica simples e prática, pare de levar doces para sua casa, pare de ter açúcar branco refinado na sua cozinha. Tá? Ou pare de ter substâncias e produtos que são baseados em carboidratos simples, em açúcares refinados dentro da sua casa, que você vai consequentemente diminuir drasticamente o consumo, tá bom? Olha só isso, você não vive sem gordura e não vive sem proteína, mas vive sem açúcar. Dos 3 macronutrientes principais da nossa dieta, que é a gordura, a proteína e o açúcar, 2 deles o seu corpo não vive sem, não adianta, que você não pode excluir da sua alimentação, que é a gordura e a proteína. O seu corpo precisa deles para sobreviver, mas o açúcar o seu corpo vive sem. O nosso corpo ele tem a capacidade de reaprender a transformar a energia e a viver sem o açúcar, especialmente o açúcar branco, o açúcar simples, que na verdade é justamente o açúcar que não vem da natureza. O açúcar que vem da natureza de forma integral, de forma original, de forma orgânica da natureza, é diferente, não é o açúcar branco. Tá? O açúcar mascavo é o mel, que eu vou falar deles já para vocês. Então o seu corpo ele tem a capacidade de viver sem o açúcar. Olha aqui, a recomendação de consumo diário de açúcar é de 25 gramas por dia. Isso é igual a 9,5 quilos por ano. Ou seja, você tem até 9,5 kg de consumo de açúcar por ano, considerado ok. 25 gramas por dia. Só que olha só o que acontece hoje em dia. Segundo o Ministério da Saúde, o brasileiro consome em média 80 gramas de açúcar por dia. O que isso representa nada menos do que 30 quilos por ano. Olha só que absurdo isso. Mais do que o triplo da quantidade recomendada. Mais do que o triplo da quantidade recomendada as pessoas consomem de açúcar hoje em dia. Tá aí, por causa disso que nós temos todos esses problemas aí com o açúcar, com a diabetes e todas aquelas consequências para a saúde que nós falamos no início da aula, tá bom? Só para vocês terem a título de um pequeno exemplo, porém um dos principais, um copo de refrigerante tem nada menos do que 9 colheres de açúcar. 9 colheres de açúcar, meus amigos, tá? Para quem assistiu a nossa aula sobre refrigerante e água alcalina, viu isso daí também. Tá? Se você não assistiu, assista essa aula, não perca, porque lá eu falo tudo sobre os malefícios do refrigerante e como ele está te matando, e um dos principais dele é a concentração de açúcar, principalmente do açúcar refinado, o açúcar branco, tá bom? Então é um outro veneno da alimentação.
Vamos falar sobre os tipos de açúcar que existem, os principais, tá? Existem milhares de tipos de açúcar, eu quero falar para vocês os principais aí, mais utilizados e mais conhecidos da culinária aí, tá bom? Então, primeiro você precisa saber o seguinte, praticamente todo alimento, por menor que seja, possui uma quantidade de carboidrato, tá? Todo alimento. Então, existem algumas dietas, como por exemplo a dieta low carb, é aquela dieta que você diminui a concentração de açúcar. Existe a dieta cetogênica, que você quase zera a quantidade de açúcar. Mas nunca vai existir uma dieta que zera, literalmente fica zero a quantidade de carboidratos. Por quê? Porque praticamente todos os alimentos presentes na natureza têm, por menor que seja a concentração, eles têm carboidrato. Porém, existem os carboidratos simples e os carboidratos complexos, que são os mais indicados para consumo, para o nosso consumo, os carboidratos complexos, tá bom? Mas aqui eu quero falar para vocês que os principais grupos de carboidratos são os principais grupos que mais contêm os alimentos que realmente estão no grupo carboidratos, são os grãos, tá? Então todos os tipos de grãos, feijão, lentilha, ervilha, milho, enfim, e por aí vai, todos os grãos, grão de bico que vocês conhecem estão no grupo carboidratos. As massas também estão no grupo carboidratos, macarrão, tudo que tem massa, tá? Massa e farináceos, que é feito com farinha, no grupo de carboidratos. Aí temos outro problema, a farinha branca também, existe a farinha integral e a farinha branca refinada, tá? Que também é outro problema. Os doces também estão no grupo de carboidratos e os vegetais. Os vegetais, eles também são carboidratos, porém aí já trazem carboidratos mais saudáveis, carboidratos melhores para a nossa saúde. Tá? Então, sabendo disso, vamos ver agora quais são os tipos de açúcar que é utilizado na culinária para adoçar os nossos alimentos ou as nossas receitas, tá bom? Então nós temos alguns bons e outros nem tanto, tá? O primeiro deles que eu quero falar para vocês é o mel, tá? O mel é um fluido viscoso, aromático e doce, elaborado a partir do néctar das flores e de secreções de determinadas plantas. Ou ainda de secreção de insetos, sugadores de plantas, como no caso das abelhas, que é o mais conhecido de todos, é o consumo do mel de abelha. Mas não existe só mel de abelha, existe mel de plantas também, tá bom? O mel é um alimento nutritivo, além de ser terapêutico. O mel ele é extremamente nutritivo. Na constituição do mel encontra-se a glicose, a frutose, alguns minerais, ácidos orgânicos, enzimas, água e partículas sólidas provenientes da colheita do mel. Tá? Alguns tipos apresentam maior teor de sacarose do que outros. Sacarose é o açúcar que, quando é quebrado, é dividido em glicose mais glicose, em duas moléculas de glicose, tá bom? Então o mel ele é um açúcar natural, principalmente os mel feito de maneira correta, colhido de maneira correta, né? E não diluído, porque tem muito mel que a gente encontra por aí nos mercados para comprar, tá tudo diluído, tá? O mel do jeito que ele vem mesmo, do jeito que ele é colhido, aquilo é um baita alimento para sua saúde, para sua imunidade, enfim, tem uma série de benefícios aqui do mel. Essa aula aqui não é para falar de benefícios do mel, mas fica aí a dica para vocês. Porém, é óbvio que ele é açúcar puro. Açúcar puro, então não dá para consumir mel em excesso também, porque daí você vai ter o efeito rebote de ter as consequências do excesso de açúcar. Mas o mel é um bom alimento para você adoçar as suas refeições, as suas comidas, aí, os seus doces e tal. O açúcar mascavo. O açúcar mascavo é o açúcar bruto, escuro e úmido, aquele açúcar do jeito que é colhido. A primeira tiragem ali do açúcar, vamos dizer assim, é o açúcar mascavo. Ele é extraído depois do cozimento do caldo da cana. Como não passa pelo processo de refinamento, olha aí, não passa pelo processo de refinamento, ele conserva o cálcio, o ferro, o magnésio, o potássio e outros sais minerais. Possui gosto parecido com o caldo da cana. Comparativamente, o açúcar mascavo difere do açúcar de mesa, aquele refinado que nós estamos falando, principalmente pela sua coloração escura e pelo sabor característico e pelo maior conteúdo de sais minerais. Então, pessoal, o açúcar mascavo
Ele também, assim como eu falei do mel, ele não deixa de ser açúcar, não é para ser consumido indiscriminadamente, porém é o açúcar integral, é aquele açúcar que ele não foi refinado, não foi tirado dele as coisas boas e saudáveis, os minerais, as vitaminas, tá? Então é um açúcar que ele é menos nocivo. Daqui a pouco eu vou trazer um quadro comparativo para vocês verem. Depois do açúcar mascavo, nós temos o açúcar chamado demerara, tá? Que ele é retirado diretamente do melado da cana. Ele possui uma coloração um pouco mais clara do que o açúcar mascavo e também cristais úmidos ou transparentes. Ele não sofre lavagens ou processos de purificação e também não contém aditivos químicos, o que é muito bom. Semelhante ao açúcar mascavo, apresenta maiores quantidades de sais minerais do que o açúcar refinado. Então ele é um processo intermediário, tá? O açúcar mascavo, ele é o ideal de consumo de açúcar, porque ele preserva 100% ali dos minerais, da nutrição que vem da natureza. Já o açúcar demerara, ele tem uma pequena perda aí em comparação ao açúcar mascavo, porém ele ainda é mais nutritivo do que o açúcar refinado, tá? Nós temos também o açúcar cristal. O açúcar cristal, ele apresenta uma coloração esbranquiçada com cristais grandes e transparentes. Durante a sua produção, o caldo de cana passa por processos de purificação, evaporação, cristalização, centrifugação e secagem. A partir do açúcar cristal são produzidos o açúcar refinado e o de confeiteiro, tá? Embora seja um pouco menos processado que o refinado e o de confeiteiro, esse açúcar não apresenta vantagens em relação ao teor de sais minerais. Então o açúcar cristal, ele é um processo anterior ao açúcar branco que chega na sua mesa aí da sua casa. Porém, ele basicamente tem as mesmas características em termos nutricionais. Tá? Ele é um processo de refinamento anterior. E aí, para terminar, nós temos o açúcar refinado, que é o que a gente conhece como açúcar branco. Ele é obtido já a partir do açúcar cristal. Então, olha só, pega o açúcar mascavo, passa por um processo, sai o demerara, passa por um processo, sai o cristal, passa por um processo, aí sai o refinado, que é esse branco que está na sua mesa, na sua cozinha. O processo de refinação do açúcar tem início com a dissolução do açúcar cristal, passando em seguida por etapas de clarificação e filtração. Clarificação para deixar ele branquinho, tá? O processo de refinamento promove a remoção de vitaminas e minerais, restando apenas a sacarose. Como eu falei para vocês, a sacarose é o açúcar complexo, que quando quebrado vai virar em 2 moléculas de glicose, tá? Só que o açúcar refinado, ele é pura sacarose, ele não tem nada de bom, é o que a gente chama de caloria vazia, e é por isso que é tão ruim, tá bom? Olha só as diferenças do tipo de açúcar. Esse é um quadro comparativo desses açúcares que nós conversamos aqui, tá bom? Onde você vai ver as propriedades, a conserva de nutrientes, o índice glicêmico, o refinamento, os aditivos químicos e as calorias. Então olha só isso, pessoal, vocês estão vendo aqui, dá uma olhada aqui na seta do meu mouse, tá? O açúcar mascavo, ele é um açúcar bruto, escuro e úmido. 100% dos nutrientes e sais minerais são conservados nele. Ele tem um alto índice glicêmico, assim como todos. Vocês vão ver que todos têm alto índice glicêmico porque é açúcar, não deixa de ser. Daqui a pouco você vai entender melhor o que é o índice glicêmico, tá? Refinamento aqui na estrela, então não, o açúcar mascavo não é refinado, não passa por processo de refinamento, não tem aditivos químicos, não é adicionado nenhum tipo de química no açúcar mascavo, e ele tem aí 369 calorias por cada 100 gramas. O demerara, marrom claro, já cai um pouquinho, 90% da conserva de nutrientes e sais minerais, enquanto o mascavo é 100%. Alto índice glicêmico, tem um refinamento leve, tá? Já passa por um leve processo de refinamento, não tem aditivos químicos também e 373 calorias por cada 100 gramas. O açúcar cristal, aí já começa a ficar ruim, já começa a ficar não saudável, tá? Ele só resta 10% dos nutrientes e sais minerais que vem do açúcar, tá? Só 10% que fica no açúcar cristal. Tem alto índice glicêmico, tem um leve refinamento e ele tem aditivos químicos. Olha só, aqui no açúcar cristal você já começa a ter química nele. E 387 calorias por cada 100 gramas.
E o açúcar branco refinado, totalmente refinado, apenas 5% da nutrição que o açúcar original da natureza teria chega no açúcar branco, o açúcar que está aí na sua mesa, alto índice glicêmico, passa por um processo de refinamento, alto refinamento, tá? Tem muito aditivo químico, muita química que é colocada ali para chegar nesse jeito aí que o açúcar fica, e 387 calorias por cada 100 gramas, tá bom? Então olha aí o comparativo para você ver. Agora, açúcar refinado, olha só isso, o próprio nome já diz, e eu quero que você pense aí, use essa reflexão para você. O que é que quer dizer a palavra finado? Finado. Finado, agora recentemente no início do mês de novembro nós passamos aí, tem o feriado de 2 de novembro, que é o dia de finados. Então finado, meus amigos, significa morto, concorda comigo? Morto, morreu. E refinado? Refinado é o que? Morreu 2 vezes, morreu de novo. Ou seja, é uma brincadeira, mas parece brincadeira, mas a brincadeira não aparece. É exatamente isso que faz com o açúcar. O açúcar refinado, matam esse açúcar 2 vezes. Mata ele. O que é matar o açúcar? É tirar dele tudo que tem de bom, todos os minerais, toda a nutrição que tem no açúcar, você tira para deixar ele refinado, branco, daquele jeito, e você ainda consome esse açúcar em excesso, que é o açúcar que tem na sua mesa. É o que eu chamo de caloria vazia, ou seja, você come ele só te dá aquela quantidade de caloria e não te dá mais nada de bom, explode o açúcar no seu sangue, tá? E isso é o que traz de mais prejuízo aí para você. Então, vamos ver o que é esse tal de índice glicêmico. Índice glicêmico nada mais é do que o valor dado para os alimentos com base na velocidade com que aumentam o nível de glicose, ou seja, de açúcar, no seu sangue após a ingestão desse alimento. O que nós conhecemos como glicemia. A glicemia é a concentração de açúcar no seu sangue. Então, o que está dizendo aí? Quanto maior o índice glicêmico, maior a velocidade que aquele alimento vai fazer o açúcar cair no seu sangue e aumentar a sua glicemia. Quanto menor o índice glicêmico, mais lento aquele alimento vai jogar o açúcar no seu sangue e menos ele vai estimular o aumento da glicemia, ok? Então, para você ter uma noção, a referência que é utilizada no índice glicêmico é o próprio açúcar branco, tá? A cada 50 gramas de açúcar branco refinado, você tem um índice glicêmico de 100. Foi considerado 100. Então esse é o ponto principal de referência que nós utilizamos para numerar, para quantificar o índice glicêmico dos alimentos, tá? Então a cada 50 gramas de açúcar, o índice glicêmico é 100. A partir daí, o que nós temos aqui? Quando você tem um alimento que tem alto índice glicêmico, significa que ele está num nível de 70 ou acima, tá? 70 para mais, ele tem alto índice glicêmico. Isso significa que você tem uma reação insulínica acentuada. A sua insulina vai ser estimulada muito forte para ser produzida aí para tirar o açúcar do seu sangue. Quando você tem um médio índice glicêmico, é que o seu alimento está girando em torno de 55 a 69 de índice glicêmico. Isso te gera uma reação insulínica moderada. E o baixo índice glicêmico, que é o ideal, são os alimentos que a gente deve mais procurar se alimentar, priorizar, são os alimentos de baixo índice glicêmico, que tem um índice glicêmico de 54 para menos, 54 para baixo, tá bom? Que é sem reação insulínica, ou seja, quando você come um alimento que tem índice glicêmico de 54 ou menos, ou seja, até 54, a sua insulina não é estimulada, não existe a necessidade da produção da insulina para poder metabolizar adequadamente aquela concentração de açúcar no seu sangue. Tá entendido isso? Ok? Então aqui eu trago para vocês uma tabela de índice glicêmico. Obviamente que eu não vou ficar citando um por um aí, mas vocês podem olhar aí alguns exemplos de alimentos, tá? Então olha só, o pão branco de trigo, pão branco, olha só, 80, 71, tá? Alto índice glicêmico. Olha isso aqui que eu quero mostrar para vocês, pessoal. O arroz branco é uma explosão de açúcar de glicose. 104 de índice glicêmico tem o arroz branco, 104,
tem mais até do que o açúcar branco. Já o arroz integral, por isso que nós indicamos consumir arroz integral, ele cai para 50, já é um alimento considerado de baixo índice glicêmico, nem moderado, baixo índice glicêmico, o arroz integral. Olha só porque ele é integral, porque ele é rico em fibras, e vocês vão ver daqui a pouco o que a fibra faz, tá? Então aí tem outros, olha aqui, frutas, tá? A laranja, tá? A laranja tem 33 de índice glicêmico quando você come a laranja. Já quando você toma um suco de laranja, ele aumenta. Ainda não é ruim, vai para 53, mas aumenta. Por que aumenta, Aero, se o suco é feito da própria fruta? Porque quando você faz o suco, você bebe só o sumo da laranja, você tira as fibras daquele alimento, você tira as fibras, e a fibra é um dos principais segredos para baixar o índice glicêmico dos alimentos. Quando você come um alimento rico em fibras, você está comendo um carboidrato complexo. Lembra que nós falamos do carboidrato complexo? Você está comendo um carboidrato complexo que vai baixar o índice glicêmico. Quando você tira a fibra de um alimento ou come alimentos que não tem nada de fibra, você está comendo um carboidrato simples e elevando o índice glicêmico desse alimento, tá bom? Então olha só, para você entender bem a glicemia e o que acontece dentro do nosso organismo, esse loop de açúcar, tá? Então nós temos basicamente 3 zonas de glicemia aí no nosso organismo. A zona da escassez, que é o nível baixo, a zona de equilíbrio, que é o nível normal, e a zona de perigo, que é o nível alto de glicemia, tá certo? Então, quando você tem o açúcar, quando o açúcar cai no seu sangue, a sua glicemia ela é controlada. Para você ter uma noção, para quem não sabe, a glicemia ela deve estar entre 70 e 90, no máximo 100. Tá, de 70 e 100 é o ideal da glicemia, da concentração de açúcar no seu sangue. Quando você está nesse patamar aí, você está na zona de equilíbrio. Quando você está abaixo de 70, você está na zona de escassez, na hipoglicemia. O que vai fazer que o seu corpo vai começar a pedir açúcar. E se você estiver acima de 100, 110, você já está na zona de perigo, alto nível de açúcar, tá certo? Então olha só, quando você está nesse nível alto, quando você come uma refeição que eleva o seu pico de açúcar, você tem um aumento de peso e a resistência à insulina, porque o seu organismo vai sinalizar para ter uma produção exacerbada de insulina, porque o seu pâncreas ele vai começar a produzir insulina de uma maneira exagerada, porque precisa urgentemente tirar aquele açúcar do seu sangue, não pode deixar lá. Então você vai ter aí o aumento da resistência à insulina. Quando você começa, o seu pâncreas, ele começa a produzir muito mais insulina do que o normal, isso acontece 2 principais processos. A sinalização do acúmulo de gordura, porque quanto mais insulina o seu corpo tiver, mais gordura o seu organismo vai acumular, e também a resistência. A sua célula, ela tem na entrada da célula, na membrana da célula, tem receptores de insulina, que são aqueles receptores que reconhecem a insulina, aí a insulina se liga ali para poder agir e colocar o açúcar para dentro da célula, tirando do seu sangue. Quando você começa a ter uma produção exacerbada, a sua célula começa a ter resistência a essa insulina. E aí ela começa esses receptores começam a não reconhecer mais a insulina. Enquanto você só está na resistência, ok, você ainda consegue controlar, porém chega um dado momento que o seu corpo não reconhece mais a insulina, e aí você desenvolve o que nós conhecemos por diabetes do tipo 2, tá bom? Então, se você fica na zona de escassez, também não é bom, porque isso vai te provocar fome, ansiedade e fraqueza. Quando você tem o açúcar em baixa concentração, o seu organismo ele começa a ficar naquela ansiedade, aquele momento que te dá fraqueza e você precisa comer, te dá fome. Só que essa fome é aquela fome que vai fazer você comer muito descontrolado, vai fazer você comer excesso de gordura, açúcar e sal, e aí vai partir desse pico da escassez direto para a zona de perigo. Então o ideal é você ficar sempre na zona de equilíbrio, que é a zona em que o seu corpo está no processo de queima de gordura e de saúde. Quando você está no equilíbrio de glicose, de açúcar no seu sangue, você está num processo de queima, o seu metabolismo está ativo na queima de gordura e também na manutenção da saúde, tá bom? Como que isso acontece dentro de nós? Vamos ver o nosso relógio biológico de alimentação. Olha só isso.
Você tem aqui um gráfico, tá? Fica tranquilo que é super simples de você entender, tá? A parte vertical aqui, tá? É a energia, a produção de energia do seu corpo a partir do açúcar. E na horizontal é o período de tempo ao longo do seu dia. E aqui esse nível, essa parte azul, é o nível de açúcar no seu sangue, o nível adequado, o nível ideal, tá bom? É o nível de equilíbrio, essa parte azul aqui no seu sangue. Tudo que tiver para cima do nível ideal de açúcar no seu sangue, ou seja, acima dessa zona azul, você vai estar em zona de perigo e vai estar causando lipogênese. O que é lipogênese? Lipo é gordura, gênese é criação, formação. Então lipogênese é criação, é formação de gordura. Quando você tem o açúcar acima desse nível azul, do nível ideal, você está sinalizando para o seu corpo armazenar, criar gordura dentro de você. E quando você estiver abaixo desse nível azul, do nível ideal de açúcar, você vai ter fome de carboidrato. O seu corpo vai começar a pedir açúcar para você. Lembra que nós falamos do efeito em loop? Daquele efeito que fica te pedindo viciantemente? Então você vai começar, o seu corpo vai pedir açúcar, você vai ter aquela vontade absurda de comer algo que tenha açúcar. Como é que funciona isso daqui? Vamos lá. Então você acorda de manhã e você vai lá, faz a sua primeira refeição. De maneira geral, a maioria dos brasileiros consome um café da manhã extremamente rico em açúcar, que é o pior café da manhã que você pode consumir, que é aquele café da manhã que é pão francês, margarina, café preto com açúcar ainda. Então esse café da manhã é o café da manhã tradicional do brasileiro, é um café da manhã rico em açúcares e pobre em nutrição. Aí você come um café da manhã desse, por exemplo, e aí o que acontece? Passa ali meia hora, 40 minutos, pum, dá um pico de açúcar no seu sangue. Tá aqui baixo, que você estava em jejum, acordou, pumba, vai lá em cima. Ele passa pelo patamar normal, mas ele não fica no nível normal de açúcar. Ele explode a sua glicemia. Isso vai fazer com que o seu organismo comece a sinalizar insulina, 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 e a insulina vai lá em cima e também tem uma produção exagerada para poder tirar esse açúcar do sangue. Só que da mesma forma que produziu insulina de forma exagerada, então ela vai tirar depois de um período todo esse açúcar do seu sangue e aí vai fazer o que? Esse açúcar vai cair drasticamente. E ao invés dele entrar no equilíbrio, ele não vai fazer isso. Ele vai lá para baixo e aí vai te dar fome. E aí você vai fazer o que? Come de novo. Só que você comeu de novo o que? Tranqueira, porcaria, comeu açúcar, porque o seu corpo está pedindo esse açúcar. E aí come, repete o ciclo, explode de novo o açúcar, explode de novo a insulina, explodiu a insulina, cai o açúcar, você come de novo. E aí você fica repetindo esse ciclo o dia inteiro, até a noite. E aí o seu organismo ele fica sempre em desequilíbrio, você nunca consegue manter o seu nível de açúcar, a sua glicemia no nível equilibrado. Aí você fica engordando e cada vez que você engorda você tem mais fome de açúcar e come mais ainda. E além disso vai provocar a diabetes aí, tá certo? Deu para entender isso aqui? Então, para a gente poder ver qual é o nível saudável, aqui a gente vai ver como que é isso em equilíbrio. O que acontece? Se você faz uma alimentação adequada, tem uma rotina alimentar adequada e come açúcar de maneira adequada, ou seja, não exagera e procura evitar o máximo possível do açúcar refinado e dos açúcares simples, dos carboidratos simples, o que você vai fazer? Olha aqui o exemplo que legal que eu dei. Você começa o seu dia utilizando os nossos produtos da Acmos, que são produtos extremamente saudáveis e que não vão te causar esse boom de açúcar no seu sangue. E aí você vai manter o açúcar ali naquela patamar de equilíbrio do seu organismo. Aí chega no momento de você fazer uma próxima refeição, você faz uma refeição leve, uma refeição nutritiva, uma refeição saudável, uma refeição que vai manter ainda o açúcar no seu nível equilibrado. Aí no meio do dia, à tarde, você faz uma outra refeição, come uma fruta, come algo bom, saudável, você mantém, chega no final do dia, à noite, você pode repetir uma outra refeição ou pode também usar os nossos produtos da Acmos. Existem os encapsulados, o shake, que tem o valor de uma refeição
completa aí, e tudo isso mantendo o seu nível de equilíbrio de açúcar no seu sangue, fazendo com que você não tenha nem os picos de açúcar, nem os picos de insulina, que é muito importante. Isso vai prevenir com que você não desenvolva resistência periférica à insulina e, por consequência, não desenvolva diabetes, vai manter o seu peso adequado de uma maneira saudável e não vai criar o vício e a ansiedade de sair comendo açúcar igual um desesperado, ok? Então tá aí a solução para você poder equilibrar esse ciclo do açúcar, tá bom? Então, resumindo tudo que a gente conversou aqui hoje, olha só, para você manter a boa saúde e manter o seu peso de maneira saudável, você deve evitar situações extremas, ou seja, o nível muito baixo de açúcar ou o nível muito alto, tá? Então, quando você está nesse nível aqui, ó, nesse gráfico, você está trabalhando, você está vivendo no nível alto e no nível baixo de açúcar, você vai estar totalmente desequilibrado. Se você se manter na zona verde, que é essa zona aqui do nível normal de açúcar, como esse gráfico que está aqui abaixo, aí você vai estar mantendo o seu equilíbrio de açúcar e de saúde. Fazer isso é escolher alimentos que passam devagar para a circulação do sangue o açúcar, ou seja, alimentos com baixo índice glicêmico, beleza? Vamos então ver o poder das fibras, porque é justamente as fibras que faz esse processo. Quanto mais alimentos ricos em fibras ou quanto mais suplementos ricos em fibras você consumir, menor vai ser o índice glicêmico dos alimentos que você ingerir. E por consequência, você vai minimizar todo esse processo da glicemia e dos processos das consequências do excesso de açúcar, tá? Então nós temos basicamente dois tipos de fibras, ok? As fibras solúveis e as fibras insolúveis. As fibras solúveis, elas servem para aumentar o seu nível de saciedade, elas melhoram a sua saciedade fazendo com que você coma menos, elas lentificam a absorção dos carboidratos, baixando o índice glicêmico, olha aí o que nós queremos, e também diminui a absorção das gorduras e do colesterol. Então, além de tudo, ainda ajuda a diminuir o seu colesterol. Mas o foco hoje nosso aqui é falar do açúcar, tá? E as fibras insolúveis, elas já têm um papel de limpeza mecânica do tubo digestivo. Elas ajudam a regular o seu intestino e também alimentam as bactérias boas do trato digestivo. Lembra que eu falei que o açúcar alimenta as bactérias ruins? Pois as fibras alimentam as bactérias boas, aquelas bactérias benéficas que auxiliam na nossa digestão, auxiliam no bom funcionamento do nosso intestino. Elas funcionam como pré-bióticas, essas fibras, tá bom? E isso ajuda, porque quanto mais bactérias benéficas, bactérias que auxiliam o seu intestino a trabalhar, quanto mais delas você tiver, melhor para a saúde intestinal e também para o metabolismo do seu açúcar aí, ok? Então, essas fibras insolúveis, elas fazem também a regulação do intestino, como eu falei, através dos movimentos peristálticos, aumentam os movimentos peristálticos, que é aqueles movimentos de abrir e fechar o tubo digestivo que vai encaminhando o seu bolo fecal até a hora de sair, de você ir no banheiro e eliminar isso daí. Isso é chamado de movimento peristáltico e as fibras elas auxiliam a regular esses movimentos para que você possa regular a sua ida ao banheiro. Olha só esse estudo publicado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, não é o Eros que está dizendo, tá? É publicado na revista The Lancet, com pessoas que consomem fibras em uma ingestão diária de 25 a 29 gramas por dia, em comparação com pessoas que consomem quantidades muito baixas. Então, para você saber, o consumo ideal de fibras por uma pessoa por dia é de 25 a 35 gramas por dia, tá? Essa pesquisa, esse estudo foi feito com pessoas que consomem de 25 a 29, ou seja, está dentro do limite normal, do ideal de consumo de fibras para uma pessoa por dia, em comparação com pessoas que consomem quantidades muito baixas. Para você ter noção, o brasileiro em média tem o consumo médio de 9 gramas de fibra por dia. Por isso que não sabe por que está todo mundo com o intestino ruim aí. Mas olha só, pessoas que consomem essa quantidade boa de fibras, elas tiveram 30% na redução de mortalidade prematura relacionada a doenças cardiovasculares. Olha isso, o consumo adequado de fibra reduz em 30% a morte por doenças cardiovasculares. 16% menos risco de desenvolver diabetes do tipo 2. Olha aí, falamos bastante sobre a diabetes,
tá? 16% a menos, e também de câncer de colo retal. Colo retal é câncer do intestino, do cólon do intestino, tá? Então 16% a menos para as pessoas que consomem fibras adequadamente. E 22% menos chances de desenvolver AVC, a risco da pessoa sofrer um AVC, só por consumir fibras de maneira adequada, saúde intestinal, tá certo? Então vamos ver aqui agora, pessoal, para a gente finalizar nossa aula, como a Acmos pode nos ajudar a melhorar o nosso metabolismo dos açúcares, a baixar o índice glicêmico dos nossos alimentos e também para as pessoas que precisam melhorar, regular aí a sua glicemia. Eu selecionei alguns dos principais produtos que, na minha visão, são produtos sensacionais para esse assunto que nós estamos conversando hoje, sobre o açúcar, tá bom? Que é o nosso Shake Prime, o nosso Live-T, o Lipo Extreme, o Phyto Extreme, Full Ômega e a Chlorella. Tá bom? Vamos conversar rapidamente aqui sobre cada um deles, especificamente hoje falando sobre essa questão do açúcar, tá bom? Cada um desses produtos tem vários outros benefícios, mas a gente vai falar mais específico sobre essa questão do açúcar. Começando pelo nosso Shake Prime. A composição dele, pessoal, ele é rico em proteínas de alta qualidade, fibras, olha aí, acabei de explicar para vocês as fibras. Então, ele tem 20 vitaminas e minerais, possui ainda o colágeno verisol. Ou seja, em resumo, o shake ele tem um valor nutricional de uma refeição completa. Ou seja, você toma uma dose de shake, você está ingerindo uma refeição, nutricionalmente falando, completa em termos de vitaminas, minerais, de nutrientes essenciais, tá bom? E ainda por cima tem fibras, ele é rico em fibras, vai fazer com que diminua o seu índice glicêmico, por isso que o shake tem baixo índice glicêmico, ok? É uma refeição completa, tem baixo índice glicêmico, aumenta e sacia, alimenta e sacia, ou seja, você vai se sentir saciado porque o seu corpo recebeu os nutrientes que ele precisava naquela refeição, por isso você se sacia. Ele ajuda também no controle de peso, também por controlar a questão calórica, por ele causar um déficit calórico, ele é uma refeição completa com baixo índice de caloria, por ele causar esse déficit calórico, você também consegue controlar o seu peso de uma maneira saudável, fazendo até um programa de emagrecimento ou de manutenção de peso, tá bom? Tem um equilíbrio nutricional, traz um equilíbrio nutricional através de 20 vitaminas e minerais essenciais, que são aquelas vitaminas e minerais que você precisa ingerir através da sua alimentação, tá bom? Tem alto valor biológico, ou seja, o que é alto valor biológico? É um produto que o seu corpo ele consegue aproveitar de uma maneira muito boa, de uma maneira adequada. Ele tem alto valor biológico, tá? E auxilia na construção muscular. A gente já falou também em outras aulas sobre essa questão da importância da construção de massa muscular e auxilia também aí no emagrecimento, no controle, na queima de gorduras e também no controle do açúcar do seu sangue. Então, com o Shake Prime você vai estar ingerindo uma refeição completa em termos nutricionais e ainda sem o risco de dar os picos de açúcar e, por consequência, também os picos de insulina. Ok? Uma a duas doses ao dia do Shake Prime, de acordo com o seu objetivo aí. Se você quiser emagrecimento, substitui 2 refeições pelo shake. Se você quiser só manter o peso, melhorar a saúde, ter uma nutrição saudável, você pode substituir uma refeição por dia. Live-T. O Live-T está aí a composição dele também, casca de laranja amarga, carqueja, chá verde, estévia e hibisco. Que formulação fantástica que nós temos nesse produto da Acmos, tá? O Live-T, ele é um produto que ele ajuda a reduzir o colesterol e a glicose do seu sangue e da sua alimentação. Por quê, pessoal? Porque ele é riquíssimo em fibras e ele trabalha na digestão e no funcionamento do seu intestino, fazendo uma limpeza intestinal. Então, quando você bebe o Live-T, ele pega as moléculas de gordura, principalmente as gorduras ruins e de açúcar que está no seu intestino, e ele segura essas moléculas para que não seja absorvida para o seu sangue, diminuindo a absorção, por consequência diminuindo o índice glicêmico. Isso tem um efeito colateral excelente para a sua saúde, tá? Ele também promove a limpeza e o detox intestinal, fazendo com que seu intestino fique limpo e saudável. Rico em fibras, como eu acabei de falar para vocês.
ele regula a sua ida ao banheiro. Isso é muito importante para a nossa saúde como um todo. Você precisa ter um intestino regulado e mais do que um intestino regulado é um intestino limpo e desintoxicado, um intestino saudável, tá? Isso trabalha da sua saúde como um todo, inclusive na regulação do açúcar do seu sangue também, tá bom? Melhora a sua saciedade, vai fazer com que você coma menos, vai com menos sede ao pote ali, coma só a quantidade necessária realmente, auxilia, é um emagrecedor poderoso. Termogênico também, termogênico significa que ele produz calor dentro de você, isso por consequência queima caloria, acelera a queima de caloria e aumenta o seu nível de energia e disposição. Tá bom? Acelera o metabolismo, acabei de falar. Antioxidante, esse processo de antioxidante, principalmente através do chá verde, tá? E o hibisco também tem essa propriedade, mas o chá verde principalmente é uma das substâncias mais poderosas a nível antioxidante presente na natureza. Previne o envelhecimento do seu corpo, da sua pele e principalmente das suas células, prevenindo o desenvolvimento de doenças também, tá? E anti-inflamatório, um anti-inflamatório poderoso também para o seu organismo, ok? Uma xícara ao dia é o indicado para você consumir o nosso Live Tea. Lipo Extreme. Esse produto também é bem interessante para as pessoas que querem regular o consumo de açúcar e que também querem melhorar sua saciedade. A sua composição ela é feita de psyllium, casca de laranja amarga e chá verde. Tá? Ele ajuda, auxilia o metabolismo do açúcar e o trabalho da insulina. Então ele ajuda com que a sua insulina funcione de uma maneira mais eficaz dentro do seu organismo e diminui o índice glicêmico, diminui o açúcar no seu sangue. Tá? Ele tem um efeito saciador e controle do apetite, faz com que você coma menos também, faz com que você sacie, porque ele é rico em fibras e quando você consome o Lipo Extreme, você aumenta o espaço preenchido no seu estômago e esse espaço preenchido do seu estômago vai fazer com que você crie a saciedade ali de uma forma física, né? O seu estômago vai sentir que já está cheio e você diminui a fome, a vontade de comer ali, tá? A quantidade de comida que você vai ingerir. Diminui também a absorção de gorduras no seu intestino, olha que interessante, por consequência ele ajuda a diminuir o colesterol, auxiliando no controle do colesterol, regula a função intestinal, também ajuda no seu intestino, no trânsito intestinal e melhora a absorção de minerais, olha que produto sensacional. O indicado é que você consuma 4 cápsulas ao dia, sendo 2 delas às 10 horas da manhã e 2 delas às 17 horas. Tá? Por que esses horários, Eros? Porque esses horários são aí, em média, os horários próximos às principais refeições, almoço e jantar, que é quando as pessoas mais comem, as pessoas mais consomem alimentos ricos em gordura e açúcar, tá? E carboidratos. Então você consome ele para que quando você chegue com menos vontade, mais saciado, né, para aquela refeição e por consequência coma menos, coma só o necessário sem exageros, tá bom? Phyto Extreme, outro produto que a Acmos trouxe para nós, que é um produto que ajuda demais no metabolismo dos açúcares e também das proteínas, tá? Ele é à base de óleo de cártamo, óleo de coco, óleo de chia, vitamina E e picolinato de cromo, substância fundamental se você quer controlar bem os seus níveis de glicose no seu sangue, e especificamente para diabéticos. Diabéticos têm que consumir esse produto em função do picolinato de cromo, tá? Então ele auxilia o metabolismo do açúcar e o trabalho da insulina. O picolinato de cromo, pessoal, é uma substância que faz com que a sua insulina ela tenha maior eficácia no seu trabalho, que ela consiga tirar o açúcar do sangue de uma maneira mais eficaz e a sua célula ajuda a diminuir a resistência periférica à insulina. Lembra que eu falei que a célula cria aquela resistência da insulina? Então o picolinato de cromo, ele minimiza isso, ele ajuda a sua insulina a se ligar no receptor da célula e por consequência agir, fazer o seu trabalho de uma maneira mais eficaz, tá bom?
Ele também tem um efeito saciador, assim como o Lipo Extreme, promove a queima de gordura, promove um estado chamado de cetose dentro do nosso organismo. O óleo de cártamo ele faz isso. O óleo de cártamo ele força o seu organismo a ir buscar energia prioritariamente na gordura e não no açúcar, tá? Fazendo com que queime a gordura e também tem uma propriedade de emagrecedora, tá? Ele reduz a lipogênese. O que é a lipogênese? Expliquei para vocês há pouco. Lembra quando o seu açúcar está lá em cima e o seu corpo começa a sinalizar para você armazenar gordura? Quando você toma o Phyto Extreme, ele reduz esse processo de lipogênese, ou seja, de formação de células de gordura no seu organismo. Olha que fantástico isso. Melhora o seu rendimento físico também, ajuda no rendimento físico, auxiliar no controle do colesterol. O óleo de coco também ajuda muito no controle das gorduras, dos açúcares, do colesterol no seu sangue, do triglicérides também. Regula a sua função intestinal, ajuda porque esses óleos, o óleo de cártamo, o óleo de chia, o óleo de coco, são poderosos também para trabalhar o funcionamento do intestino. Trabalha para aumentar a massa magra também, ajuda, como eu falei, no metabolismo do açúcar e também da proteína, auxiliando para você que quer ganhar massa muscular. Tá? Ele ajuda também a trabalhar melhor a proteína quando você a ingere e previne problemas cardiovasculares. Olha só quantos benefícios esse produto traz para você. 2 cápsulas ao dia é o indicado do nosso Phyto Extreme. Full Ômega, o Full Ômega também nós temos uma aula exclusiva falando sobre o Full Ômega. Se você não assistiu, vai lá e assiste que você vai ver detalhe por detalhe sobre esse produto. Aqui eu vou dar mais uma pincelada nele, tá bom? Composição: óleo de linhaça, óleo de prímula, óleo de borragem e vitamina E, tornando esse produto uma fonte de ômega 3 e ômega 6 100% vegano, porque a maioria das fontes aí é de origem animal, tá bom? Então os veganos podem utilizar. E ele também trabalha no controle da glicemia. Já é comprovado cientificamente que o ômega 3 auxilia a controlar a glicemia, auxilia também no processo de desinflamação do seu organismo e do seu intestino, por ele ser um anti-inflamatório natural. A vitamina E que contém no produto, ela é protetora, ela protege a membrana das células, ela protege o endotélio, que é a membrana dos vasos sanguíneos, prevenindo o envelhecimento das suas células. Também ajuda no processo para os diabéticos. Já viram aqueles diabéticos que quando faz um machucado tem problema de coagulação? Ele dificulta a coagulação, aí fica ali sangrando, pode dar até uma hemorragia, pode dar problema ali, demora muito para cicatrizar o machucado. O Full Ômega vai ajudar também nesse processo de cicatrização. Ele é antioxidante poderoso, auxilia na circulação sanguínea. Lá no início eu falei para vocês que a alta concentração de açúcar no sangue carameliza o sangue. Quando você usa o Full Ômega, ele ajuda a minimizar esse processo de caramelização do sangue, porque ele vai dissolvendo e facilitando a sua circulação sanguínea, tornando essa circulação mais fluida para o seu organismo, tá bom? E também age na dislipidemia. A dislipidemia é a desregulação das gorduras do seu sangue, colesterol e triglicérides. Quando estão aumentados, o Full Ômega também ajuda a trabalhar nesse processo aí. E muitos outros benefícios que, se você quiser se aprofundar e não assistiu ainda a aula de Full Ômega, vai lá e assiste, que tem tudo lá, tá bom? E para 2 cápsulas ao dia, o indicado aí para você consumir do nosso Full Ômega. E para terminar, a nossa clorela, o nosso super alimento funcional. A clorela, ela está praticamente em todas as aulas que a gente fala aqui sobre algum tema de saúde, a gente acaba colocando a clorela, porque ela é realmente um super alimento funcional. A composição dela é a clorela pirenoidosa, né? Esse Xiaoqizao aqui é o nome dado na medicina chinesa, e o nome da medicina chinesa que é dado para a clorela, tá? Consumo de 2 cápsulas ao dia antes das refeições. E a clorela também, nós temos uma aula específica de clorela, que se você não assistiu, lá está falando todos os benefícios e características desse produto, mas aqui no nosso assunto de hoje, basicamente, auxilia no controle do colesterol e da glicemia, tem um efeito detox, ajuda a limpar o seu organismo, fazer uma detoxificação do seu organismo, rico em clorofila e fibras prebióticas. Então a clorofila, ela trabalha nesse processo de detox do organismo, principalmente tirando os metais tóxicos e pesados que a gente acaba ingerindo.
E também as fibras prebióticas, que são as fibras que trabalham o funcionamento, a limpeza intestinal e também alimentam as bactérias boas do seu intestino e ajudam em todos esses processos que a gente conversou agora há pouco, inclusive diminuindo o índice glicêmico dos alimentos, tá? Melhora a digestão, você também, utilizando a clorela pós-refeição, você ajuda, facilita o processo de digestão do seu organismo. Também é cicatrizante, olha aí, para os diabéticos novamente, ajuda no processo de cicatrização. Se você é diabético e tem esse problema de cicatrização, use a clorela que você vai melhorar bastante, além de regular de uma maneira melhor a sua glicemia, tá? E auxiliar no emagrecimento também. Aí a clorela tem o seu grau de contribuição no emagrecimento também. Beleza? Galera, é isso, a nossa aula sobre carboidratos, sobre açúcar, o veneno branco. Então eu espero que você tenha entendido aí e procure diminuir o consumo desse açúcar aí. Procure evitar que tenha na sua casa açúcar branco, açúcar refinado. Se for para consumir açúcar, procure consumir açúcares mais saudáveis. Procure priorizar os alimentos com carboidratos complexos, de baixo índice glicêmico e rico em fibras. Tá bom? Essa é a principal dica da aula de hoje. E utilize os suplementos e produtos da Acmos, que vão ajudar bastante você aí no metabolismo dos açúcares e a manter a sua glicemia no nível equilibrado e saudável. Legal? Gratidão para você que chegou até aqui no final dessa aula. Espero que você tenha aproveitado e anotado bastante informações aí. Em breve a gente vai ter mais aulas aí com mais conteúdos, tá bom? Mas para isso eu quero reforçar o pedido do início que eu fiz para vocês, para que vocês respondam a essa pesquisa de opinião que está rodando aí, para que a gente possa monitorar esse trabalho inovador aí que a Acmos está fazendo em parceria com a gente aqui, para que a gente possa levar mais e melhores treinamentos aí sobre saúde, alimentação, sobre suplementação e os produtos da Acmos para vocês, beleza? Então tá o link aí, tá o link na descrição do vídeo. E é isso aí, galera. Valeu, até a próxima aula. Segue a gente lá, dá o seu like no vídeo, deixa o seu comentário, segue eu, @eros.escobar, e segue a Acmos também, @seracmos. Valeu, pessoal. Gratidão e até a próxima.